Hoje eu tô aqui para conversar com você um pouco sobre pais e adolescentes. Essa live, ela é para você que está passando por um momento de turbulência com seu adolescente, para aquele adolescente que está explosivo em casa, né? Para você que é pai e que não está tendo as habilidades necessárias para lidar com tudo isso, porque a adolescência é um período desafiador, né? Então é isso. Se você tem um adolescente em casa, se você precisa desenvolver habilidades para lidar com ele, para ter harmonia no seu lar. Que legal, Rodrigo. E essa live é para você, tá bom? Que é pai, que é mãe, que é tio, avô, avó e que precisa ajudar o seu adolescente a passar por esse período da vida que é tão desafiador. Tá legal? Então vamos lá. Verdade, adolescente precisa de amor e carinho, Inês. Vamos então falar um pouquinho sobre essas crianças adolescentes que precisam tanto do nosso olhar carinhoso, amoroso, né? Para começar o nosso assunto aqui, eu vou falar um pouquinho de algo que eu tenho vivido. Eu tenho uma adolescente de 13 anos e a gente tem passado também por momentos desafiadores, né? Porque o fato de eu ser terapeuta, de eu entender como funciona a mente humana, de eu procurar essa constante evolução, não quer dizer que eu também não vá passar por desafios, porque todos nós passamos. O que muda é a forma como nós vamos lidar com esses desafios, né? Então vamos lá. Há um tempo eu passei por uma questão com a minha filha. A minha filha estava muito nervosa, explosiva demais, muito assim, irritada, querendo tudo para ontem, uma forma de ver as coisas que a gente percebia que não era ela, porque ela é uma menina dócil, é uma menina carinhosa, né? E aí eu e meu marido, nós tentamos entender o que estava acontecendo ali. Por algumas vezes nós brigamos também com ela, né? Porque ser pai também implica em corrigir. Mas o fato é que só isso não era o suficiente, a gente precisava ir mais além. E daí nós precisamos mergulhar mais nessa questão para entender o porquê dessa atitude, porque aparentemente não havia um motivo concreto. Mas veja que tudo isso é uma percepção de fora, é aparente. É verdade, Inês, todos nós passamos por desafios, né? Então, nesse momento, eu olhei um pouco mais para Ana Júlia de uma forma diferente, procurando entender o que podia estar acontecendo naquela cabecinha tão brilhante, né? Naquele coração tão intenso. E eu, com ajuda, com procura, né, chegamos ao entendimento de que a Ana Júlia estava sofrendo por uma questão que aconteceu lá atrás. Só que ela não tinha habilidades para lidar com isso. Eu vou aqui já relatar para vocês a questão, tá? Mas antes é preciso fazer um entendimento. Ela é uma adolescente. Ela já está lidando com as questões dela da adolescência, né? As questões de mudança no corpo, mudança na voz, as questões escolares, a sexualidade. Isso vale para minha filha e para todos que têm um adolescente em casa, porque eles têm as questões deles, que não são fáceis de entender e de conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo, porque não vem uma coisa de cada vez, né? Na adolescência é aquela chuva, chega tudo de uma única vez. Então nós fomos buscar a raiz,
porque não era só as questões que ela sentia, né? Tinha ali uma questão por trás, uma questão que aconteceu com a gente enquanto família, quando ela ainda estava sendo gestada. Naquela ocasião, logo de cara, eu não soube que eu estava grávida, porque eu fazia uso de medicamento, então eu não tinha ciclos menstruais, eu não menstruava. Então eu tinha que entender que eu poderia estar grávida por outros motivos, né? E isso demorou um pouco para eu entender, justamente pelo fato de não menstruar normalmente. E aí, quando eu comecei a sentir sonolência, uma fome mais exagerada, eu conversei com meu marido, eu falei, tem alguma coisa acontecendo. E nós fomos, né, então entender o que era isso. Quando chegou o exame da gravidez, que já estava lá, né, extremamente alto, aquilo em mim foi um impacto forte, porque eu fiquei desesperada, não com o fato dela estar dentro de mim, porque a gravidez, né, você ter um filho é algo assim esplendoroso, mas pelo que eu estava passando por uma crise de saúde e eu estava tomando naquela ocasião medicamentos fortíssimos, medicamentos que poderiam influenciar a sua formação, o seu desenvolvimento. Então isso me trouxe medo, insegurança, isso me trouxe realmente um certo terror, né, de pensar o que poderia acontecer com ela. E aí, conversando com o Marcos, meu marido, né, nós entendemos essa questão. É claro que eu conversei com a médica, né? Assim que eu soube do resultado do exame, eu relatei tudo e a médica me tranquilizou, acalmando meu coração, né? Porque eu não tinha como saber disso naquele momento, porque eu me prevenia para não ficar grávida naquele instante. E eu tinha ficado doente e eu precisava dos medicamentos. Então, era uma confusão dentro de mim. Porque da mesma forma que eu precisava ficar bem fisicamente, eu tinha essa preocupação com a minha filha que estava ali sendo formada, né? Eu estava gestando. E veja que essas emoções, esses sentimentos, ela recebeu. Ela entendeu, ainda como um feto dentro de mim, logo nas primeiras semanas. E todas essas informações de dor, de medo, de insegurança, né, que eu tive, ficaram ali registradas nas células dela, nas memórias celulares do corpinho dela. E é lógico que ao longo da gestação eu fiz meditação, eu conversei muito com ela na minha barriga, né? Eu pedi desculpa para ela, eu conversava com ela para ela entender que ela era muito bem-vinda, que ela era querida, que ela era muito esperada e estava sendo já amada desde muito antes de eu saber que eu estava grávida. A gente já sonhava com ela, já pensava no nome. O Marcos saía, via alguma coisa na rua, a gente nem sonhava ainda em planejar a gravidez, mas ele já trazia um presente para ela. Então, assim, eu procurei mostrar para ela, eu procurei ressignificar tudo isso com ela ainda dentro da minha barriga. E eu pensei que era uma situação que já estaria ok. Mas veja que hoje, com 12 anos, ela faz 13 em outubro, né? Essa é uma situação que aconteceu recente. Essa situação veio à tona. Algo que para mim e que para o pai dela já estava assim resolvido, porque nós tomamos ações para ressignificar aquele momento, né? Para fazer tudo da forma como deveria ser, porque filhos merecem ter pais adultos. Nós fizemos. Mas uma coisa foi o significado, o sentido que eu dei para isso e que o pai dela deu. Outra coisa foi como ela recebeu isso. E veja que isso veio à tona agora, na adolescência. Na adolescência,
que os nossos adolescentes, todos eles, né, estão com um vulcão de emoções dentro de si, vindo tudo à tona, cuspindo para fora, né, tudo isso. Então, além das emoções que ela tinha que lidar, que são normais da adolescência, ela ainda tinha emoções que estavam conectadas, né, a mim e ao pai. O que eu quero dizer para você? Os nossos filhos, eles sentem o que nós sentimos, porque tudo é amor, tudo é emoção. Os nossos filhos, eles acessam a frequência do nosso coração. E nós, como adultos, temos habilidades para sair dessas situações de uma forma mais leve, né? A gente busca entendimento, a gente estuda, a gente lê, a gente faz um curso, a gente, se preciso for, faz terapia, a gente encontra um caminho, mas eles não. Eles ainda não têm essas habilidades. Então veja que ela estava extremamente rebelde em casa, grosseira, comigo, com o pai, com o irmão, e a gente sem entender de onde vinha tudo isso. Só que como nós já estamos nesse caminho do autoconhecimento, né, de entender o ser humano, as emoções, nós conseguimos visualizar isso. E nesse caso, só nós dois não fomos o suficiente para ela conseguir entender e resolver essa questão. Nós precisamos também de ajuda externa. Mas o que eu quero dizer para você, que essa é uma situação que eu presenciei agora recente, mesmo já tendo desenvolvido determinadas habilidades emocionais. E outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: essa é uma vivência minha, mas eu tenho aqui para trazer para você questões que eu tenho visto com mais frequência, de outras pessoas também que têm entrado em contato comigo, né? Questão de adolescente que passa muito tempo na telinha, né? Nos eletrônicos, e que isso também traz uma desarmonia para eles, porque por si só eles já tendem a se comparar. Quando eles ficam ali naquela tela, eles estão vendo muitas vezes um mundo que não é real. Um mundo que influencia eles, mas não da forma adequada, não de uma forma positiva. E dali entra muita comparação. O porquê um tem, o porquê o outro não tem, só que sem a habilidade para poder pesar tudo isso. Uma outra questão que também tem sido recorrente é a questão da obesidade. Adolescentes, né, que os pais falam, olha, meu filho está engordando, ele está comendo muito. Alguns em outros vícios mais delicados, né, bebendo, fumando. E veja que é uma fase da vida dessas pessoas, desses adolescentes, muito delicada, muito delicada. Eles têm emoções à flor da pele, por situações diversas, né? Eu vejo também que eles comentam comigo que estão se sentindo sobrecarregados em casa, na escola, são muitas atividades, né? É inglês, é um curso aqui, é um curso ali, a pressão é muito grande em cima deles. E eu tô trazendo aqui alguns tópicos específicos para vocês entenderem que não é só um fator, são diversos, são diversos. E muitas vezes, pela vida que a gente tem, né, a maioria dos pais muito corrido, trabalho, 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 a gente não consegue ver o óbvio. Então é por isso que eu tô te trazendo aqui o óbvio. O óbvio é que os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles estão clamando por atenção, por amor. Tudo é uma questão de amor. E eu escolhi esses temas assim, né, que são os mais frequentes, mas é lógico que existem outros, né?
outros mais específicos, alguns até mais profundos, mas aqui eu vou tentar fazer essa abordagem geral para tentar impactar o maior número de pais, tá? Para chegar no maior número de coração que está disponível, para que assim a gente consiga visualizar mais adiante um caminho possível para resolver esse conflito. Um caminho possível para resgatar os nossos adolescentes e trazê-los para perto de nós, porque essa é a melhor forma de guiá-los para o mundo, para o futuro. Então veja que o que eu quero te dizer é que os nossos filhos, eles não têm problemas. Os nossos filhos, eles têm sintomas. Sintomas de situações que nós pais vivemos e que eles sentem. Essas são as situações mais extremas, mais graves, porque é claro, eles vivem também os dilemas deles do dia a dia. Mas tudo isso, de certa forma, está relacionado conosco, os pais. Então, os nossos filhos, eles são muito tocados em tudo que nós excluímos dentro de nós, de alguma forma. Veja que aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Eu tô te dizendo aqui sempre que os nossos filhos sentem o que nós sentimos. Que eles estão ligados conosco pelo coração, pelo amor. E eu não tô dizendo isso aleatoriamente porque eu acho isso, porque eu vivi isso somente. Porque eu estudei. Porque tudo isso tem um embasamento. Existe um médico, o Dr. Hawkins, que ele explica muito bem a frequência das emoções. Ele, após um longo estudo, ele entendeu cada emoção que nós temos e ele entendeu que tudo isso chega em frequências e que quando a gente se conecta a essa emoção, ela ressoa em nós. Então, esse pequeno adendo é para você entender que sim, é possível e o seu filho faz essa conexão com você, com o seu coração, tá bom? Então aqui vamos analisar também essa questão dentro da visão sistêmica. Vamos entender que os nossos filhos, eles sentem o que nós sentimos, não simplesmente porque são os nossos filhos, porque existe toda uma lei por trás disso, uma lei universal, que são essas leis sistêmicas que eu já comentei com vocês em outro momento e que nós fizemos um casamento entre elas e como a mente funciona. Então eu vou tentar aqui novamente sintetizar, mas elas estão mais detalhadas em outras lives. Se você é novo aqui no nosso canal, depois você vai lá, assiste com calma, que eu tenho certeza que é um conteúdo que vai te ajudar muito na sua caminhada e na sua evolução. Mas voltando aqui para o nosso assunto de hoje, pais e adolescentes, né? As leis sistêmicas universais, elas dizem respeito às ordens do amor. E a primeira dela diz respeito à hierarquia. E você, como pai, você veio antes do seu filho, né? Então, o seu filho, ele está conectado intimamente com você, não só durante a gestação, como a minha filha esteve comigo e sentiu tudo aquilo que eu senti, só que diferente de mim, eu dei um significado, né, para aquilo que ela não tinha habilidades ainda para dar, esse mesmo significado. E veja que após 13 anos, essa é uma questão que veio assim à tona de uma forma muito abrupta, né, para a família, mas que a gente entendendo ou não, a questão existe, a ressonância está ali, os nossos filhos captam tudo que a gente sente. Então faça uma reflexão aqui agora comigo. O que você está sentindo hoje, nesse momento? Você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com a sua saúde? Você está feliz com o seu relacionamento? Porque o que você está sentindo agora é o que o seu filho vai captar.
Se você tá feliz, é essa a onda frequencial que vai chegar para ele. Se você tá triste, decepcionado, se sentindo impotente por alguma razão, é essa onda que vai chegar para o seu filho. E por amor a você, isso vai ressoar. Só que ele não vai entender o que está acontecendo. Porque ele é só um adolescente, ele não tem habilidade para isso. Nós, como pais, é que precisamos entender e ter essa percepção. Se o que o nosso filho está sentindo nesse momento, se essa ação dele, se essa rebeldia, se tudo isso que está acontecendo diz respeito só ao que ele está vivenciando hoje, ou se está relacionado ao que ele sente em relação ao que nós estamos sentindo no coração. Porque um pai já falou assim para mim: poxa, mas eu não comentei nada do que eu estou passando com meu filho. Mas não precisa, ele é seu filho. Ele tem parte de você dentro dele. Lembra que com relação à genética, os nossos filhos, eles herdam o nosso DNA. Então, o seu filho, ele tem parte sua e ele tem parte da mãe. Você não precisa falar, mas ele vai sentir. E ele vai reagir, porque ele não entende o que está acontecendo com ele. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio com o que a gente sente. Não é fácil, eu não estou dizendo que é. Eu estou te mostrando como funciona a nossa mente humana, como funciona a relação de pai e filho dentro desse olhar sistêmico. Em outro momento, eu dei uma breve explicação sobre Freud, Jung, Bert Hellinger, tudo que eles trouxeram para nós. Então veja que tudo tem um estudo por trás, né? Não são coisas aleatórias. Às vezes, até intuitivamente, a gente pode ter essa percepção, mas ela vai muito além disso. Outra coisa, né? Os nossos filhos, eles, com essa ressonância, eles captam tudo. Tudo que nós sentimos, absolutamente tudo. Então, aquelas feridas nossas ocultas que a gente pensa que ressignificou, porque aqui eu dei só um exemplo, mas os exemplos são inúmeros, são vastos, né? Você chega na fase adulta da sua vida com essas feridas lá. Às vezes elas já estão muito latentes, outras vezes não, mas lembra que de acordo com a nossa consciência, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. E a mente inconsciente é a mente que comanda tudo isso. Embora a gente não tenha essa percepção tão clara, mas 95% dos casos ela está ali atuando. Conscientemente, apenas 5% das nossas dores, dos nossos traumas, a gente tem essa noção nítida que elas influenciam a nossa vida. E esse inconsciente, ele tá ali, muitas vezes te impedindo de seguir adiante, ou você segue, né, aos trancos e barrancos, mas os nossos filhos estão captando essa ressonância. Fique com isso por enquanto, tá? Porque isso é muito importante. Veja que até agora eu fiz assim uma explanação do que os pais estão sentindo e do que os filhos estão captando, né? Mas os nossos filhos, eles estão também tendo as questões da atualidade. Não é só uma questão de ressonância. Os nossos filhos, eles estão passando por conflitos no sistema escolar, com os amigos, né? Alguns já estão começando a descobrir o amor pelo sexo oposto, estão tendo também as descobertas do corpo. Veja que essa junção de questões, elas são intensas demais para um adolescente. Então, o que eu quero te dizer? A gente está aqui para abordar um assunto muito delicado. Eu estou aqui falando de questões de ressonância, de leis universais, de que os pais têm sim
é uma ligação muito direta com os filhos e que as dores dos filhos estão relacionadas ao que os pais sentem. Não é fácil ouvir isso, mas eu não estou aqui para achar culpados. A questão não é essa. A questão é da gente entender que nós, pais, somos responsáveis por eles. E que se eles estão passando por isso, cabe a nós puxarmos essa responsabilidade, entendermos essas questões e buscarmos uma solução. A questão é essa. A questão não é de quem é a culpa. A questão é de quem é a responsabilidade. Porque ser pai, ser mãe, implica em adultecer. E o adultecer implica em ter responsabilidades e tomar ações. Muitos pais foram pais muito jovens, ainda, dependendo da idade, até adolescentes. Então veja que tudo sim é uma questão de se aprimorar, porque os filhos, eles precisam de pais e eles precisam de pais adultos. Quando a gente fere uma das ordens do amor, seja ela a hierarquia, o pertencimento ou o equilíbrio entre o dar e receber, as questões elas ficam muito graves. Voltando aqui à minha questão, ao que eu trouxe para você, veja que a minha filha, ela entendia, mesmo que inconscientemente, que eu e o pai vínhamos antes. Só que naquela questão específica da gestação, ela captou aquelas sensações, aquelas dores que eu tive naquele momento. E ela vem carregando isso com ela. E a pessoa, ela é pertencente ao sistema, né? Porque pertencer é a outra lei. Então, como isso acontece, né? Para mim, para você que somos adultos, ela já pode acontecer de uma outra forma, mas para um adolescente, isso acontece de uma forma mais intensa, né? Os nossos adolescentes, eles são pura emoção, pura emoção. Então, veja que ela começou a gritar, a brigar, a ser rebelde, e sem entender o porquê, e a gente não diretamente entendendo, mas sabendo que havia algo estranho ali. E era uma questão que nem é assim tão grave, né? Do ponto de vista de outras, quando envolve vícios, morte, outras coisas, né? Mas aqui, aquilo foi dolorido para ela. E qualquer que seja a questão, ela merece ser vista, ela merece ser olhada com carinho, com amor. E tudo que os nossos filhos estão sentindo, em algum nível nós sentimos também com os nossos pais. Porque nós fomos crianças também. E também fomos feridos. Não existem famílias equilibradas. Todas as famílias são disfuncionais. Eu estou falando isso aqui para acalmar o seu coração, para dizer para você que eu vejo você, que eu acolho, seja lá qual for a situação que você está passando nesse momento, porque todas as famílias são disfuncionais. Todos nós, eu, você e quem mais vier, pais e mães, precisam de cura. Porque nós fomos crianças muito feridas. E essa ferida, quando não cicatrizada, ela vai novamente refletir no nosso sistema, através dos nossos filhos. Os nossos filhos vão trazer essa ferida novamente à tona. Então a gente precisa, mais uma vez, ter esse olhar de amor. Veja que não há como, em outro momento eu já expliquei isso para vocês, né? Não há como os filhos pagarem para nós pais o que nós damos para eles, a vida. A única forma dos filhos equilibrarem a vida que receberam é passando essa vida
adiante, quando eles forem ter a família deles, os filhos deles, ou então vivendo a vida intensamente, sendo felizes, deixando a sua marca, o seu legado nesse mundo, contribuindo com outras pessoas, né? Então, é de suma importância a gente manter as ordens do amor em equilíbrio. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então é isso. Se um filho capta o que o pai está sentindo ou o que a mãe, ele vai ressoar aquilo. Ele vai trazer isso na vida dele. Às vezes dessa forma agressiva, né? Porque se é um sentimento bom, ele traz em forma de carinho. Mas se o sentimento não é tão bom e ele não sabe lidar com isso, ele vai ser sim um adolescente rebelde. E cabe a quem mudar isso? A você, papai, a você, mamãe. A responsabilidade é sua, assim como é minha também. Porque como nós fomos crianças feridas, muitas vezes essa ferida ainda está dentro de nós em algum nível e eles vão captar, seja lá de trás ou seja uma emoção do agora. De qualquer forma, o caminho é a cura para os pais. Porque os pais se tornando fortes, curados, né? Tendo equilíbrio emocional, o que eles vão fazer? Eles vão poder orientar os seus filhos. Porque eu vejo aqui nos atendimentos que eu tenho... Eu vejo aqui nos atendimentos que eu tenho feito que uma coisa que é clara em todos eles, os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles estão pedindo o quê? Amor, atenção. E ser pai, ser mãe, implica em colocar regras. Lembra da lei da hierarquia que eu comentei há pouco? Existe uma hierarquia. O pai e a mãe estão aqui e os filhos estão aqui. Educar implica em trazer para os nossos filhos também frustrações. Porque a frustração, a dor, ela faz parte para a gente se desenvolver, para a gente crescer, evoluir, amadurecer. Nós não estamos aqui só pelos bons momentos que nós tivemos, né? Porque as nossas sombras, essas dores que a gente tem carregado, que ainda acontecem nas nossas vidas, quando a gente acolhe todas elas, todas essas sombras, a gente transmuta essa energia e a gente transforma tudo isso em força, força propulsora, luz, né? Aqui entra também um pouco de inteligência espiritual, que é você conectar a sua mente com o seu coração, porque nem tudo nós vamos conseguir resolver com a mente. A maioria das coisas nós vamos resolver integrando a mente com o coração, com a emoção, com o amor. Então aqui a gente também desenvolve essa habilidade, né, da inteligência espiritual, casando com a inteligência emocional para você desenvolver equilíbrio e poder assim dar um suporte para os seus filhos, para os seus adolescentes. Esse é o caminho. Esse é o caminho, é você olhar. É você entender que tudo está relacionado a você, pai e mãe. Você puxar essa responsabilidade. Porque, gente, uma outra questão também que chega muito, que eu vejo assim no dia a dia, são os papéis invertidos. São os filhos mandando nos pais. Veja que o filho está numa posição de pai e mãe, e o pai e a mãe estão numa posição de filho. O filho dá as regras, o filho dita o que vai acontecer, como vai acontecer na família, dentro de casa. E o pai e a mãe simplesmente seguem o que o filho quer. Olha, eu tô aqui o tempo todo falando de amor, de hierarquia.
Mas o amor aqui é um amor responsável. Não é você fazer o que o seu filho quer, porque isso não é ser um pai adulto. É você com amor educar. É você com amor assumir a sua postura de pai e de mãe na hierarquia do seu sistema. É você com amor ditar as regras, dar as ordens, mas veja que é com amor. Não basta você dizer, olha, vai ser assim, porque eu estou dizendo que é assim. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, são seres muito evoluídos na atualidade e isso para eles não basta. Você precisa explicar, você precisa sim dar o comando não, mas e mostrar para ele o porquê desse não. Porque senão a informação fica solta. O porquê? O porquê eu não posso sair com determinados colegas para determinado lugar? Você vai dizer, você vai explicar que, um exemplo, né? Olha, filho, você não vai nessa festa porque é uma festa que não é adequada para sua idade, né? Você vai explicar, porque você precisa trazer a consciência do seu filho o porquê das questões, que não é simplesmente sim ou não, porque eu mando, mas que existe um porquê por trás de tudo isso, né? Ali pode ser um porquê de você não ir a uma determinada festa porque é num lugar perigoso, porque é num lugar que não é adequado para uma pessoa da sua idade, né? Então você dá ali uma explicação com amor, mas entenda, você vai exercer a sua autoridade com amor. E não é só autoridade, porque os nossos filhos, eles não entendem, eles não escutam o que nós falamos, os adolescentes. Os nossos filhos, eles observam o que a gente fala, mas acima de tudo, eles veem se tem coerência entre o que a gente está falando e como nós estamos agindo. Acontece muito também do pai dizer assim, olha, você precisa comer saudável. Você tem que comer frutas, verduras, legumes, né? Mas os pais não comem. Os pais têm uma alimentação extremamente desregrada. É fast food, são massas, né? É tudo muito desconexo. Recente eu estava conversando com um adolescente que disse para mim assim que a questão ali na família estava muito pesada porque ele estava querendo beber com os amigos. E eu também conversei com o pai, né? E o pai também trouxe essa questão para mim, muito nítida, né? Da insatisfação do pai e da mãe. E aí eu entrei nessa nuance do falar ser condizente com a ação. E aí os pais viram, eles conseguiram entender o porquê desse conflito com o filho. Porque os pais falavam muito sobre a bebida não ser adequada, não ser boa, os males que ela traz, só que os pais bebiam. E muitas vezes não só bebiam, extrapolavam e ainda dirigiam. E o filho trouxe isso para mim. Então veja, gente, é uma questão de amor, mas é um amor com responsabilidade. É uma autoridade, mas é uma autoridade de um outro lugar, com ação. Você precisa dar exemplo. Os nossos filhos, eles vão agir pelos nossos exemplos. Se é uma situação em casa que só tem intriga, briga, confusão e grito, não tem como você esperar do seu filho outra coisa. É dessa forma que o seu filho vai reagir. Com grito, com briga. Então, o nosso exemplo é tudo. O que você quer ensinar para o seu filho, você precisa adotar. Tem que ser algo natural para você. Porque os nossos filhos, eles precisam dessa orientação. E o adolescente, acima de tudo, o que ele quer? Ele quer amor. Foi isso que eles falaram para mim. Foram situações diversas, mas com o mesmo fundo. O fundo de querer atenção. O fundo de querer o cuidado do pai.
o cuidado da mãe, o amor dos dois. Porque, gente, era muito claro ali para mim, né? O que eles queriam, porque eles tinham condições de conversar comigo, afinal de contas eu era uma pessoa fora do sistema. É mais fácil, né? Essa conversa. Mas eles queriam amor, eles queriam atenção e eles não sabiam como dizer isso para o pai e para a mãe. Então o que acontecia? Acontecia que eles iam fazer uma forma de dizer, encontrar uma forma de dizer, através da rebeldia. Entende? Através ali do confronto familiar. Eles estavam e estão ainda ali dizendo: pai, mãe, eu tô aqui, olha para mim, cuida de mim. Eu sou adolescente, tudo bem, eu entendo que eu cresci, mas eu ainda preciso de vocês, eu ainda preciso de atenção. E tudo isso aqui é para você entender isso, que tudo está relacionado ao amor, ou ao amor que foi dado, ou ao amor que não foi dado. Intencionalmente ou não. Lembra que em outro momento eu expliquei para você que nós funcionamos assim, como se nós fôssemos um computador. Que a gente vem com um programa operacional de fábrica, né, para funcionar, mas que ao longo do tempo a gente precisa baixar as atualizações, né? E isso vale também para nós como pais. A gente precisa ir fazendo o download dessas atualizações dos programas, né? Dos nossos programas. A gente precisa se curar, a gente precisa se desenvolver para ter habilidades de ajudar os nossos filhos, porque essa é a função do pai, ajudar os filhos a lidarem com as frustrações, com as dores, e não de impedir que eles passem por isso. A gente precisa ajudar. Lembre-se lá daquela analogia que eu fiz em um outro momento, né? A vida é como se fosse um joguinho e são fases. E nessas fases tem obstáculos e a gente precisa passar por esses obstáculos. Então nós não podemos tirar os obstáculos da vida dos filhos, nós podemos orientar. Porque se a gente ajuda os nossos filhos a desenvolverem essas habilidades, eles vão chegar mais na frente, quando em algum momento precisar desse conhecimento, eles vão conseguir acessar em algum momento, em algum lugar aqui na mente e colocar em prática. Então ele vai conseguir dizer não para a bebida, dizer não para a droga, ele vai conseguir dizer não para aquela amizade que não é boa para ele. Por quê? Porque os pais estavam ali orientando, os pais estavam ali cumprindo a função de pai, de educar, de acolher, de orientar. Porque se nós formos pais verdadeiros agora na adolescência, quando os nossos filhos forem adultos, nós vamos estar tranquilos. Porque nós vamos ter a consciência de que eles vão conseguir passar por todos os desafios que chegarem para eles. Tá? Gente, tem mais uma questão que eu quero falar com vocês. Com relação à hierarquia dentro do sistema familiar, né? Eu disse aqui que eu vi em algumas situações os filhos mandando dentro do sistema familiar. Os filhos ocupando o lugar de pai e mãe, o que não está certo. Porque quando um está fora do seu lugar, o sistema todo entra em conflito, né? Colapso. Só que eu também tenho atendido pais que estão trazendo questões para mim e pode ser a sua questão e eu preciso aqui nesse momento chamar sua atenção para isso. Qual que é a questão? A questão é que eles dizem para mim o seguinte: eu estou fazendo hoje tudo pelo meu filho. Eu estou dando a melhor escola, eu faço com que ele tenha recursos para se desenvolver, para lá na frente ele ter um bom trabalho, porque hoje eu estou cuidando do meu filho, para no futuro o meu filho cuidar de mim. Olha só, que questão é essa, gente? O pai está cuidando do filho para no futuro o filho virar pai do pai?
Veja que está errado. Veja que está errado também. E isso é uma questão que pesa para o seu adolescente. Porque os pais que chegam e conversam essa questão comigo, eles falam claramente. Talvez não entendendo a profundidade e a gravidade dessa questão, de jogar essa carga para cima do filho. Olha, eu estou cuidando de você porque na minha velhice você vai cuidar de mim. Ou seja, os papéis vão se inverter. Você vai ser o meu pai e a minha mãe. Isso é muito grave. A criança já sai com uma carga pesada. Eu concordo, Inês, é um absurdo mesmo. E aí, o que eu quero aqui é chamar a sua atenção para isso, né? Como que é manter o equilíbrio entre o dar e receber? Os nossos filhos, eles estão aqui para receber de nós como pais. Eles estão aqui para receber a vida, o que eles precisam para crescer, para se desenvolver. Mas eles não vão pagar nada pra gente. É difícil ouvir isso, né? Mas a gente está criando, nós estamos criando os nossos filhos para o mundo. A única forma dos nossos filhos equilibrarem o que a gente dá para eles no nosso sistema familiar é indo para a vida. É sendo feliz, realizado. Se for a escolha deles, quando tiverem a família deles, os filhos deles passarem o amor, os ensinamentos, né? Proporcionarem aos seus filhos tudo que os seus pais proporcionaram a eles. E se eles não quiserem ter filhos, que eles deixem um legado, que eles contribuam com o mundo, com a humanidade, com a sociedade. Olha, veja que aqui eu não estou dizendo que você não pode ajudar o seu pai se em algum momento ele precisar. A questão não é essa. A questão aqui é uma questão de peso em cima de um adolescente, de um filho, tá? A questão é essa. Ele não é responsável por esse peso. Nós, como adultos, nós precisamos trabalhar o nosso hoje, o nosso presente, para que a gente tenha condições de ter um futuro adequado ao que a gente vai precisar. Se em algum momento a gente precisar da ajuda de um filho e ele puder fazer, ele faz de coração, porque ele pode, mas ele não tem a obrigação de ser o seu pai. Ele vai te ajudar, ele vai te acolher, mas na posição de filho, não na posição de pai, porque aqui a gente não pode inverter os papéis. Os pais somos nós, os filhos são eles. Quando que eles vão se tornar grandes para o sistema familiar? Quando eles forem pais também, tá? Essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui para você que é pai, para você que é mãe, porque também é algo que eu tenho visto, também gera conflito. Gente, os conflitos são muitos, né? Muitos são os conflitos que podem levar os nossos filhos para rebeldia, para fazer coisas para chamar a nossa atenção, né? Mas vamos entender de uma vez por todas, tem solução. A solução, o caminho está em nós, pais. Nós precisamos nos curar, porque nós também fomos crianças feridas, porque todas as famílias são disfuncionais. Não existe família funcional, tá? Então, o que eu quero dizer, eu vejo você. Eu não estou aqui para te ajudar a achar um culpado. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar um caminho. E o caminho é você se responsabilizar, você buscar equilíbrio, cura para suas questões, para você controlar, para você resolver os seus problemas, para os seus filhos não captarem essa frequência de dor. E se forem captar, para você ter condições de ajudá-los a passar por isso, tá? Aqui eu trouxe algumas questões, as questões mais frequentes no que eu tenho visto no meu dia a dia, mas é claro que as questões são inúmeras, pessoas, são inúmeras, né? A gente tem aqui famílias que os filhos estão vivendo a briga dos pais que estão separados, né?
Pais que às vezes têm ali questões de pensão, de questões físicas também, né, de agressão. Então, a gente também precisa dar um olhar para isso, né? Eu chamo aqui a atenção de vocês com todo amor, vocês que são pais, não entrem em atrito na frente dos seus filhos. Lembre-se que o seu filho carrega dentro dele você e a mãe, ou você e o pai. Então, se você tem questões para resolver relacionadas ao seu filho, às finanças, né? As questões adultas, resolva entre adultos, não coloquem os adolescentes no meio. Eles não podem tomar partido, eles são apenas os filhos e eles amam da mesma forma o pai e a mãe. Isso é muito injusto. A carga em cima dessas nossas crianças, desses nossos adolescentes, ela tá muito grande, né? São adolescentes. Um tempo desse eu fiz uma reunião em casa e veio muitos amigos da minha filha, né, adolescentes, e a gente conversando. E não eram poucas, tá? Eram muitos mesmo. Eu não vou aqui dizer nomes nem nada, mas eram muitos. E era uma questão recorrente, eles conversando comigo. Tia, a minha mãe não faz isso pra gente. Tia, eu queria conversar assim com a minha mãe, com o meu pai. Veja que qualquer que seja a questão, eu tô aqui sempre dando exemplos para você. A questão é amor. A questão é cuidado. Regras fazem bem para eles. Muito bem. Eles se sentem acolhidos, cuidados, vistos, amados. Porque ter regra também tem esse lado bom, né? Quando eu ponho uma regra aqui para minha filha, ela ali tá entendendo porque eu dou a regra e eu dou uma explicação. Eu falo, olha, eu não quero que você ouça funk, eu tenho dito muito isso para ela, porque é uma frequência musical que não é adequada, né? Que já tem uma densidade ali e que a letra também denigre muito a imagem das mulheres. Eu tenho dado essa explicação para ela, porque ela estava dançando com as colegas, né, fazendo TikTok, esse tipo de coisa, e eu e o pai falamos assim, Ana Júlia, você prestou atenção na letra dessa música? E ela falou, não, mamãe, eu não prestei. Veja que eles precisam da gente em todas as situações. Em todas as situações os nossos filhos precisam da gente. Ela estava ali dançando porque as coleguinhas dançavam, porque ia fazer ali uma coreografia, mas ela sequer estava prestando atenção na letra. E era uma letra que estava denegrindo a imagem das mulheres, dela como adolescente. E daí nós fomos explicar tudo que a letra da música estava dizendo e ela falou, mãe, eu não tinha visto isso. Então, gente, não é porque os nossos adolescentes já são crianças mais crescidas que eles não precisam de nós. Eles precisam da nossa orientação, eles precisam do nosso olhar, do nosso cuidado, das nossas regras. E isso vai ficar mais simples e mais claro quando nós, pais, nos curarmos. Então, o caminho é esse. O caminho é você, pai, se curar. O caminho é você ler um livro, você procurar se desenvolver, você fazer um curso, você fazer uma imersão, você buscar uma orientação terapêutica, uma constelação familiar. Mas existe o caminho, existe. Esse caminho é possível para mim, para você e para todos. E outra coisa aqui que é muito importante dizer. Lembre-se que nós estamos vivendo, eu, você e os nossos filhos, como se fosse um joguinho de videogame. Tem fases. Nós vamos conseguir sanar os obstáculos dessa fase, nós vamos ultrapassar, vamos para a próxima fase e chegando lá, nós vamos ter novos obstáculos. Isso faz parte do desenvolvimento, de ser pai, de ser mãe, de ser adolescente, de ir para a vida. Só que sempre que o obstáculo estiver ali, nós já temos as habilidades, as ferramentas necessárias para transpor aquele obstáculo, para ajudar os nossos filhos a irem para a próxima fase. Isso é importante.
para a gente poder trazer de volta esses adolescentes para os nossos corações, para um caminho que a gente considera um caminho correto, de luz, um caminho em que eles vão poder prosperar e nós vamos poder ter a sensação de que conseguimos transmitir para eles tudo o que era preciso e possível. Lembre-se que nós, pais, também estamos em evolução. Também estamos em processo de aprimoramento. Nós não nascemos sabendo. E nós não somos perfeitos. Mas o que nós fizermos por eles com amor vai ser o nosso melhor. E o nosso melhor é suficiente. Porque se a gente assume essa responsabilidade de pai, se a gente entende que adolescentes precisam de pais adultos, e a gente procura esse caminho e entra em ação para isso acontecer, vai dar certo. É lógico que quando eles forem adultos, eles também vão precisar resolver questões. Lembra que eu falei lá atrás, né? Frustrações fazem parte do crescimento. Só que eles já vão ter uma bagagem, eles já vão ter um entendimento. E se o seu filho hoje adolescente precisa de um suporte maior que você não está sendo capaz de oferecer para ele hoje, porque você ainda está resolvendo as suas questões, dê para ele. Proporcione isso ao seu filho, porque isso também é ser pai. Entender que nós temos limites e que a gente precisa de ajuda. Eu estou aqui falando para você como terapeuta, como facilitadora em constelação sistêmica familiar, mas eu também tenho alguns momentos desafiadores. E nesses momentos eu acolho o entendimento que ele está trazendo para mim, vejo se eu consigo sozinha transpor aquele obstáculo e se eu não consigo, eu peço ajuda, porque eu já entendi que eu não sou perfeita. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu estou buscando conhecimento, desenvolvimento, estou buscando curar as minhas dores, tá? Olha só, para você que está aqui comigo, eu quero te convidar para a gente fazer agora um movimento aqui, um movimento de amor, um movimento de encontro com você e com seu filho adolescente. Seja bem-vindo, Palterson, Cris, meus amigos, companheiros de uma vida, né? Tanta contribuição nós temos, né, para dar um com os outros. É isso. Então, vamos aqui, se vocês estiverem dispostos a fazer um movimento de amor, porque como eu falei, tudo começa no coração, né? Vamos acolher isso no nosso coração, para a gente já começar a transformação, porque se os nossos filhos estão ligados a nós, pelo amor, pelo coração, eles já vão conseguir sentir que nós, como pais, entramos num movimento de olhar para eles, tá? Eu tô aqui disposta a contribuir com vocês, então se vocês estão aqui entendendo o que eu tô propondo, coloca um sim aí para mim, que se vocês quiserem eu vou guiar vocês nesse movimento. Tá, olha só, eu te convido agora a você fechar os seus olhos. Faça uma respiração profunda. Se conecte com o seu coração. Se conecte com a sua essência. Respire. Feche os seus olhos. Foque na sua respiração. Isso. Agora, imagine o seu adolescente na sua frente. Mantenha os olhos fechados. Continue respirando profundamente. Imagine o seu filho adolescente na sua frente. Se você tiver mais de um filho, vamos fazer esse movimento por partes, tá?
Coloque um de cada vez. Olhe para o seu filho, pegue nas mãos dele. Respire, olhe para ele. Olhe profundamente no olhar que ele está agora dando para você. Capte o que ele quer te dizer. Sinta. Veja que o que o seu filho quer é atenção. Veja que o que ele precisa é de amor. O amor que só você é capaz de dar. Que é o amor de pai e o amor de mãe. É um amor incondicional. É um amor que traz segurança. Olhe para o seu filho, abrace, acolha. Diga para ele, eu te amo. Há quanto tempo você não diz isso para o seu filho? Diz para ele, deixa vir do coração. Diz para ele, filho, eu te amo, eu te vejo, agora eu vejo. Diga para ele, meu querido, minha querida, eu sou o adulto aqui nessa nossa relação entre pai e filho. E eu estou assumindo a responsabilidade de me curar. Diga para o seu filho, eu sou capaz, eu sou forte, eu dou conta de me cuidar. E eu te libero, meu filho, de sentir essa dor por ressonância, porque você está ligado ao meu coração. Diz para ele, fica, filho, só com o que é seu de filho. Você já tem muitas questões para lidar. São amigos, a família, a escola, as mudanças no seu corpo. Você sabe o que o seu filho está passando agora, né? Diga para ele se ele está passando por uma depressão, por um processo de ansiedade. Diga para ele que você vê e que você vai desenvolver os recursos necessários para ajudá-lo. Passe essa segurança para ele. E se você não sabe o que ele está falando, o que ele está sentindo, pergunte para ele. Ouça o que ele vai te dizer. Acolha. Deixe que ele perceba que você, pai, que você, mãe, está ali para ajudar, para orientar. E é isso que você vai fazer. Porque é isso que esse amor incondicional traz. Esse cuidar, esse orientar. Abrace o seu filho, acolha, faça um compromisso com ele. Se comprometa com essa mudança em desenvolver habilidades. E se você não consegue só, se comprometa em buscar auxílio. E se você tem mais de um adolescente, faça esse mesmo movimento de amor com cada um. É um movimento simples, mas muito profundo, que surte muitos efeitos. Quando você tiver finalizado essa conversa com seu adolescente, vá voltando aos poucos, vá respirando profundamente, abra os seus olhos lentamente. Respire. Entenda esse movimento de amor. Vá voltando.
pessoas queridas. Tudo é amor. Tudo. Toda questão, toda dor tem uma raiz. E o amor é o que cura, é o que muda, é o que gera transformação, né? Então, você já acolheu tudo isso no seu coração? Agora, você deu esse primeiro passo. Siga em busca dessa mudança para sua família, para os seus filhos, para você viver dias mais harmoniosos, né? De interação com seu filho. Dê para ele um tempo de qualidade. Procure entender, sabe? Ler um livro, fazer um curso, fazer uma terapia, uma constelação. Você conhece a linguagem de amor do seu filho? É uma pergunta, tá? Se você não conhece a linguagem de amor do seu filho, procure conhecer. Tem um livro maravilhoso, As 5 Linguagens do Amor. A gente precisa se desenvolver. Essa não é uma matéria que a gente tem na escola, né? Autoconhecimento, desenvolvimento humano, emoção, relação pai e filho. Mas cabe a nós, como pais, buscar esse caminho. Então é isso, eu tô aqui para conversar com você, para trazer uma reflexão, para trazer um caminho também. Para muitas pessoas, esse nosso bate-papo aqui, ele é o suficiente, dependendo da profundidade da questão, né? É você entender que a gente precisa sim resgatar essas velhas raízes, né? Aquela raiz do pai ser o pai e a mãe ser a mãe. E não os filhos comandarem a família. Porque quem comanda o sistema familiar são os pais, né? A gente precisa resgatar aquela alimentação à mesa, aquele tempo de qualidade com o nosso filho, tirar um tempo só para ele, a mãe tira um dia só ela e a filha, né? Para pôr assuntos em dia, atenção, afastar o celular, realmente estar ali presente de corpo e de alma. O pai também, em outro momento, trazer isso. Um momento só dele e dela, ou dele, se for com um filho, com outro filho. São questões muito delicadas, muito profundas, porque esses nossos adolescentes são o futuro do planeta, são o futuro da nossa família, né? E eles precisam também ter forças para ir para o seu próprio futuro. Então, vamos ter esse olhar diferente. Se você percebeu que há necessidade de algo mais, procure se desenvolver, faça uma terapia, uma constelação. Eu estou aqui para trazer também um conteúdo para você e também divulgar o meu trabalho, o meu serviço, né? Eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar. Eu tenho também uma mentoria sistêmica, que é um processo em que o mentorando fica comigo 2 meses, em que foi estruturado através da minha cura, da minha experiência, né? Dos processos que eu vivi, dos passos que eu segui para me curar. E eu tenho visto que também tem auxiliado e tido um efeito assim extraordinário na vida dos meus mentorados. É um processo em que eu vou te acompanhar para você aceitar, acolher as coisas que você viveu, a sua origem, a sua família, as suas dores, para você dar um olhar, dar um lugar para tudo isso, para a partir desse momento você conseguir se responsabilizar pela mudança, desenvolver habilidades, ferramentas para entrar em ação e mudar a sua realidade hoje, no presente, e assim você vai ter um futuro diferente. Então veja que existem caminhos, mas todos os caminhos precisam de um esforço. Você precisa entrar em ação. Todo esse tumulto que você está vivendo na sua vida, com seu adolescente, é um pedido de socorro. Ele precisa de amor. E se você sozinho não puder fazer isso,
procure então essa ajuda. Olha, esse é um canal de conteúdo, né? Então, se esse conteúdo pode ajudar alguém que você conheça de alguma forma, compartilha, para que essa pessoa também possa ser impactada no coração e assim também poder mudar a sua realidade com seu filho adolescente, tá? Se você está chegando agora, fica comigo, acompanha aqui o canal. Eu trago muitos assuntos relevantes para a nossa vida, para a nossa família, que vão ajudar a encontrar um equilíbrio nas nossas relações profissionais, afetivas, né? O conteúdo ele é muito vasto, então a gente tem muito ainda para falar, né? Sobre a inteligência emocional que ampara tudo isso. Então fica comigo, que eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito com você em alguma esfera da sua vida, tá? É isso. Obrigada, Inês. Obrigada a todos que estiveram aqui. Ana Júlia, minha mãe querida. A todos que contribuem com esse aprendizado, né? Para que eu chegasse aqui sendo a pessoa que eu sou, sendo a profissional que eu estou me tornando, porque eu acredito que nós estamos em construção. Tudo que é bom pode sempre melhorar. É isso que eu acredito. E eu vejo que hoje eu já estou muito bem, mas as coisas ainda podem ser melhores, né? Para todos nós, é possível, para todos nós. Então é isso, a gente se vê quarta-feira. Se vocês quiserem dar sugestão de algum tema, deixa aí para mim. A sugestão na bio tem um link para vocês entrarem em contato comigo para dar sugestão. Se quiser saber um pouco mais sobre o trabalho, sobre o serviço que eu desenvolvo, como eu posso te auxiliar, é só me chamar por lá. Até mais, tenha um bom dia. Tchau, tchau.